bem-vindas a mais um episódio do Descomplicar a Juventude, o último desta temporada. É verdade, e hoje viemos até à Escola Secundária de Montemor Novo, estamos na bonita biblioteca da Escola Secundária e não temos um, nem dois, nem três convidados, são 4. São eles a Tânia Carriço, o João Baltazar, a Adriana Carvalho e o professor Vítor Guita. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar esta conversa que é sobre um tema muito importante. Sim, vamos falar sobre o ensino de hoje em dia, também sobre o ensino do futuro, mas obviamente teremos de passar pelo ensino do passado para perceber toda a contextualização do ensino que hoje em dia, do ensino que nós queremos para o futuro. Uma conversa, portanto, completamente genuína, portanto, também elas são sem filtros, por isso também sintam-se à vontade, sem problema nenhum. Começo com a primeira questão, que é: quais os pontos positivos e os pontos negativos do ensino atual? E podem falar, portanto, não é uma questão direcionada a ninguém específico, podem falar à vontade. Quais é que acham que são os pontos positivos e negativos do ensino de hoje em dia? Vale a pena referir que temos aqui dois pontos de vista diferentes. A Adriana, penso que está também na área da educação. Estudou na área, já esteve, mas estudou na área da educação no Brasil, não é verdade? Sim. Também já passou pela Itália e atualmente está em Portugal. Exato. Temos o professor Vítor Guita, que em Montemor é uma referência, há quem conheça. Já temos um telefone a fazer barulho, mas não é um problema. Foi o teu, não foi? Não. Temos a Tânia e o João, são, tal como eu, recém-finalistas do 12º ano. Mas foram dos alunos mais dinâmicos da escola secundária, isso comecei. Sim. Pelo menos na sondagem que nós fizemos, foi dos alunos mais dinâmicos que nós achámos interessantes para este episódio. Olha, por isso, deixa-me só eu começar por dizer, eu estou aqui em um papel um bocado ingrato, porque eu já saí da escola há quase 20 anos, mais exatamente há 18 anos, e portanto estou aqui muito mais para poder falar da minha experiência do passado. De qualquer maneira, em relação à pergunta que fizeram, o feedback que me chega dos meus colegas, professores que ainda estão no ativo, é de uma certa desmotivação e sobretudo provocada por um excesso de burocracias, de papéis, de tudo que tem que ser justificado, explicado, às vezes explicar o inexplicável. E portanto é essa sensação que eu tenho e portanto não posso, há de haver seguramente professores que se preocupam com outras atividades, que motivem alunos, etc. Isso com certeza que continua a existir, mas o feedback global que me chega é exatamente uma certa desmotivação. Ok. Vou aproveitar isso que disse para perguntar aqui aos mais novos. Sentem que os professores estão realmente desmotivados? Sentem isso? Sim. Ou sentiam isso? Sim. Porque lá está a questão de ter muitas burocracias, haver muita pressão por parte de darem a matéria, terem muito pouco tempo para darem a matéria. Isso comigo não acontecia tanto porque estava num curso profissional e há mais tempo porque são módulos, mas quem está no ensino regular sente muito essa pressão, pelo aquilo que eu sei, tanto dos professores como dos alunos sentem essa pressão e acabam por não perceber tão bem a matéria como deveria ser, supostamente, não é? Acho que esse é um dos grandes fatores que contribui para que a escola esteja assim neste momento. Okay. Ou seja, as pessoas não têm tempo para pensar em estratégias para motivar os alunos a mudar o modelo de ensino. Exatamente. Sentiste também isso, além, temos também duas perspectivas diferentes. O João veio de um curso regular, de ciências, Exatamente. Tu vens de um curso profissional de saúde, penso eu. Psicossocial, é isso mesmo. São duas perspectivas diferentes, mas no ensino básico, até ao 9º ano, também estiveste no mesmo regime que nós. Sentiste que a escola foi algo que te dava, ou seja, tu interessavas-te pela escola ou vinhas aqui com alguma... Eu vinha à escola porque tinha de vir e porque gostava dos intervalos, porque até ao 9º ano eu fui sempre uma aluna, até descobrir aquilo que eu gostava, mas até ao 9º ano não me fazia sentido vir à escola. E isso para mim é um bocadinho triste e talvez também não tanto pelos professores, uns sim, outros não, mas a maneira como é abordada a matéria e como são levadas as aulas faz com que os alunos se sintam maçados, que não queiram estar ali, e acho que isso contribui bastante. A partir do 10º ano, as aulas começaram a ser mais dinâmicas, comecei a gostar mais da escola. Não é tanta teoria, isso agrada. No caso do João, eu sei que ele
A escola para ele foi como uma maravilha durante estes anos todos, até porque, aliás, chegou um ponto em que tu gostavas tanto da escola que talvez tomasse muito tempo ou te esforçasses muito. Lembro-me bastante, e nós fomos da mesma turma do João, que tu eras muito afincado no estudo. Tu sentes a mesma coisa que eu tenho? Efetivamente, eu sempre gostei bastante da escola e eu acho que sempre tive um grande apetecimento por conhecer as coisas e saber coisas, e para mim a escola nunca foi um problema no geral em termos de ter que estudar e ter que aprender e ter que ir às aulas, porque sempre foi algo que eu gostei. Agora, efetivamente, se calhar aquilo que eu sinto que de certa forma se relaciona com o que a Tânia disse é que efetivamente nós aprendemos muita coisa e ganhamos uma grande bagagem até ao nono ano, principalmente nas várias áreas, história, ciências, o que seja. Mas se calhar a grande dificuldade dos alunos quando chegam aqui depois ao ensino secundário, principalmente ali no nono ano, é a escola não nos dá a bagagem para nós começarmos a perceber o que é que nós gostamos para além daquelas áreas, porque existem outras áreas sem ser as ciências, sem ser a história, sem ser educação musical, visual, o psicossocial, que é uma parte, se calhar, lá está, que se relaciona mais com as pessoas. Com a comunidade, sim. É isso, e que infelizmente nós até ao nono ano não temos aulas mais direcionadas para essa parte, e depois os alunos chegam muitas vezes, eu acho, sinceramente, ao ensino secundário e encontram-se perdidos no que é que devem seguir, e depois acabam, se calhar, por seguir muitas vezes cursos um bocadinho mais pela pressão. Por exemplo, ciências é aquele curso que é isso, que toda a gente vai, que tem muita abertura. E há montes de opções, eu acho. No caso do meu filho, acabou o oitavo ano agora e ele sentia a mesma falta de motivação da qual falava antes da Tânia. E ele está muito contente de vir para a secundária. Ele coloca muitas esperanças na secundária e nós também. Essa questão das matérias que tem, que necessariamente serem dadas, aconteça o que acontecer, ele sofreu muito isso. E os momentos de maior, digamos assim, talvez os únicos momentos de motivação eram as matérias nas quais havia, por exemplo, saídas de campo. Ele adora o clube de ciências, ele está sempre muito entusiasmado com o clube de ciências. Eu acredito que todas essas matérias que fazem com que os meninos tenham a possibilidade de fazer experiências práticas e que os levem para fora do ambiente escolar, mas sempre para estudar num contexto mais aberto, os incentiva muito mais. Pelo menos lá em casa foi assim. A minha experiência é essa. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a Tânia dizia de dinâmicas, de estratégias, Exato. de ensinar os alunos de uma maneira diferente. Porque aquela questão de ficarmos durante 90 minutos numa sala de aula sentados, a ter que ouvir muitas vezes o que o professor está a dizer, tirar apontamentos, colocar dúvidas, para muitos alunos torna-se amassador. Aí é que está, porque é só ouvir e não há... É só ouvir o professor, não há uma ligação entre o professor e o aluno. Há muito uma hierarquia que o professor é que manda. É interessante que existe essa partilha entre os alunos e o professor e os alunos, de igual forma. Exatamente, e nos cursos profissionais consegue-se ter essa abertura de melhor forma. E é interessante ver, e nós conseguimos aprender muito uns com os outros. Eu tenho professores que me chegaram a dizer que aprenderam comigo. Eu nunca na minha vida pensaria a ouvir isso, se me dissessem isso no nono ano, porque eu era visto como uma burrinha da turma, não é? E que é mesmo assim, sempre fui vista assim, e é interessante ver essa dinâmica, que consegue-se mudar, mas também as turmas de regular são muito grandes, e ter esta dinâmica com tanta gente é mais difícil. Como os cursos profissionais são turmas mais pequeninas, é mais fácil ter esta dinâmica, são tudo condicionantes, não é? Senti esta dificuldade que ela falava das turmas muito grandes, ou seja, é muito difícil para um professor poder também adaptar-se a muitos alunos. Sim, é sempre mais difícil ter na frente uma turma grande, porque a possibilidade de ir direto à parte humana dos alunos
A escola, a dificuldade que ela expressou agora ali, que ela sente agora, é a dificuldade que eu já sentia há 40 ou há 50 anos, que é a escola está muito voltada para o conhecimento, e o conhecimento passado num sentido unívoco, quer dizer, só num sentido quase sempre do professor para os alunos, e a parte humana, a atenção que tem que ser dispensada por parte do professor relativamente aos problemas individuais dos alunos, etc., essa parte escapava. Eu, como professor, fui sempre um professor também dentro do espaço de aula e na todos valorizar rigorosamente nada o conhecimento e o rigor. Porque tem que haver conhecimento e tem que haver rigor, senão também não acontece grande coisa. Mas, para além disso, e obrigo-me já a fazer aqui uma ponte para aquilo que eu estava a dizer, por isso é que eu, desde muito cedo, percebi que a escola precisava, esta e outras, de aulas em Almada, de aulas em Setúbal, de aulas em outras escolas, e sempre entendi que era preciso haver na escola qualquer coisa que chamasse os alunos, que motivasse, pelo menos que eles irem para a escola com a felicidade de irem encontrar qualquer coisa que os motivasse. E foi assim que aqui nesta escola, onde eu estive a maior parte do meu tempo, foram criados núcleos de atividades. Portanto, teatro, música através da criação da turma, um núcleo de jornalismo, fazer um jornal de escola, onde praticamente todos os alunos que escreviam nele, mas também fotografia, mas também, sei lá, pintura, mas também computadores, mas, pronto, havia uma variedade grande de áreas e sem ser nada imposto nem coercivo, os alunos chegavam à escola e diziam: olha, eu quero ir para o teatro, eu quero ir para a rádio da escola, fazer rádio, eu quero fazer, portanto, ir para a fotografia. E onde encontrar os gostos deles, não é? Exatamente, e sem qualquer tipo de pressão. Sim. E o gozo dá hoje à distância é ver que muitos desses alunos seguiram, se calhar não os cursos que a escola impunha, mas exatamente essas atividades. Hoje há profissionais de teatro. Sim. É Montemor que nunca houve miúdos de Montemor que seguissem a carreira do teatro. Há gente ligada à música, há gente ligada à fotografia, há gente ligada a uma série ao jornalismo, à rádio, e isso dá-me um certo gozo perceber que essas atividades, chamadas atividades extracurriculares, são tão ou mais importantes do que as curriculares. Porque era nesses momentos informais, não no espaço de aula, em que não há tempo, porque as turmas são grandes e eu não posso estar a preocupar-me com os planos individuais, mas é no autocarro, quando nós viajamos para um festival de teatro, para o Porto, ou para o Algarve, ou não sei o quê, é na conversa que se tem no autocarro, é na pousada da juventude onde nós ficamos e onde, de uma forma informal, se fala dos problemas de uma forma muito mais aberta. É aí é que nós professores, e os alunos conhecem melhor os professores, e os professores ficam a conhecer melhor os alunos, e é essa vertente, vá lá, de humanização da escola que eu acho que falta um bocado. Tudo preocupado com o cumprimento dos currículos, dos programas, com vista aos resultados no exame, mas depois a outra componente da humanização falha um bocado. E a parte de integração também, por exemplo, uma atividade como o teatro, ou com uma turma, ou com outra atividade qualquer, permitia o entrosamento dos miúdos das aldeias com os da cidade, os filhos das famílias ricas com os filhos das famílias pobres, os bons alunos com os maus alunos, os estrangeiros com os nacionais, porque o grupo teatro tinha essa gente toda. E isso aproximava e ajudava a quebrar barreiras. Sem ser nada... Eu não sou teórico e não gosto de teorizar, há tanta teoria escrita e tem-se escrito tanta coisa e tem-se feito tanta palestra. Isto é tão simples para mim como façam coisas que provoquem que deem esse resultado, portanto, de aproximar as pessoas. E outra componente interessante também é a ligação da escola com a comunidade. Participar, sei lá,
o grupo de teatro da escola secundária, acho que desempenhou um papel importante no desenvolvimento de muitas atividades, né? Nas feiras medievais, sei lá, muita outra coisa. Está agora a fazer 25 anos que a rapaziada da escola do Porto foi à Expo 98 representar uma peça que é o Poema Ecológico, que é uma peça adaptada de uma carta escrita por Chefinho de Seattle em 1853, salvo ao Presidente dos Estados Unidos na altura, em que ele dizia coisas: poluam os vossos rios e um dia morrerão afogados nos vossos próprios resíduos. São mensagens de uma força, portanto era isso. E com essas coisas criava-se capacidade crítica e pronto. Sempre um espaço de liberdade, de espontaneidade, e disso eu orgulho-me um bocado. Como estava a dizer, existia um cruzamento entre os jovens de várias idades, de várias localidades, enfim, e isso também é interessante também para isto uma partilha de conhecimentos, não é? Eu até diria que há quase que uma família, porque havia alunos do 9º ano que depois se juntavam aos do 10º e aos do 11º, depois os do 11º e 10º saíam, mas entravam outros, mas eles iam-se cruzando. Muitos deles estão, desculpa lá todos, eu falando mais, mas juntaram depois na Teatron e noutras associações. Acho que a escola, e isto para mim é passado, devia ser no presente e continuar no futuro, adaptando sempre às novas tecnologias e às novas coisas. Não é? E há uma frase muito interessante. Alguma vez quer dizer alguma coisa? Não sei se está a calcular. Mas há uma frase muito interessante da Adriana, que até nos motivou bastante a convidá-la, que foi até sobre a sua experiência enquanto professora. Porque a Adriana dizia-nos que preferia ensinar os adultos do que os jovens, porque os adultos vinham à escola com a vontade de aprender, não por obrigação, e os jovens sentiam-se obrigados a vir. E por isso esta frase fez-me pensar bastante, e deixou-nos também bastante pensativos, e foi uma visão muito interessante. Por isso não sei se, aqui relacionado com o que o professor Vitor disse, se a Adriana tem alguma coisa a dizer neste aspecto. Sim, porque, por um lado, os alunos ficam muito desmotivados. Por outro lado, há os professores que são professores dedicados e que estão ali a tentar mil maneiras de fazer com que os alunos se sintam bem, com que se sintam motivados, com que aprendam. Mas é bem verdade também que nem todos querem aprender, nem todos se sentem motivados por vários fatores, cada um por um fator diferente, naturalmente. E eu tive a oportunidade de ensinar praticamente a todas as séries, do 2º até o 12º. Mas a minha maior experiência foi exatamente com o 12º. E no final, eu sempre queria ensinar ao 12º, porque havia as classes de literatura em que os alunos eram extremamente motivados e queriam... Era bem verdade que eu tinha classes de 52 alunos, e aquilo que o professor Vitor falou é verdade. Como é que nós, com toda a boa vontade que tenhamos, podemos dar conta como se deve, como seria o ideal de 52 alunos individualmente? É uma quimera. Não é possível efetivamente fazer o que nós gostaríamos de fazer. Então, aí a gente começa a fazer o que é possível diante daquela realidade. Mas mesmo assim, nessas classes de 50, 52 alunos, e ocorreu na minha vida de ter classes extraoficialmente de 54, porque não era permitido por lei e não sabiam o que fazer com aqueles alunos. Adriana, por favor, tenha-os em classe, porque não temos onde colocá-los. Isso era bastante constrangedor para nós e para os alunos. E chegava a um ponto em que efetivamente eu preferia ensinar aos maiores, aos mais velhos, porque pelo menos aquilo me dava também motivação enquanto professora, enquanto pessoa, de melhorar sempre mais para dar sempre coisas melhores aos meus alunos. Porque quanto mais um professor vê um aluno entusiasmado e com fome de saber, mais o professor se sente na obrigação de estudar cada vez mais e de melhorar a si mesmo cada vez mais para poder corresponder às expectativas dos alunos. E salvo
algumas exceções na vida escolar dos meus filhos, mas eu falo em todas as realidades, porque meus filhos da Itália foram para o Brasil, do Brasil vieram para cá, portanto eu posso falar de 3 políticas educacionais diferentes, e não estou a referir-me somente a esta escola, mas a tudo aquilo que nós vivemos. Eles tiveram alguns professores que os entusiasmaram e se dedicaram a eles, e a eles, seus colegas, naturalmente, e fizeram com que eles tivessem paixão por alguns argumentos, por algumas matérias, e outros que fizeram com que eles detestassem a matéria em questão. Que no ano a seguir, mudando de professor, eis que a matéria passou a ser a matéria melhor do mundo. Portanto, a componente humanística, a pessoa vale muito, é talvez mais importante do que a componente formal do ensino, porque a componente formal, não quero desmerecê-la porque é fundamental, mas se não houver um professor que tenha a capacidade, digamos assim, a sensibilidade de apresentar a matéria ao aluno, o aluno não vai querer aprender. E vocês, enquanto alunos destes últimos anos, o que é que sentem que faltou aqui na escola, digamos, porque foi a vossa escola, também a minha, que vos pudesse motivar um pouco mais? Sentiram falta deste tipo de atividades extracurriculares? Eu, lá está, como estou num curso profissional, acabo por ter mais essa parte prática. E a motivação que vem dos professores, e nós temos que corresponder à expectativa que eles têm para nós, faz com que eu me sinta motivada e que queira aprender mais. E lá está, e há mais essa dinâmica. Para eles, se calhar, vocês que estão num curso regular, é mais complicado porque é só aquilo, sem ser as aulas de laboratório e tudo mais, não é assim nada mais prático. Isso é muito chato para mim. mas pronto, vou passar a palavra ao João. Efetivamente, aquilo que a Zénia dizia há bocado, do facto de os professores estarem muito preocupados em terem que dar o programa e tudo mais, leva a que às vezes falta ali um bocadinho a motivação que eu acho que desejava às vezes que fosse transmitida por parte deles, até mesmo para nós nos aplicarmos mais, porque eu sei que, lá está, o Eduardo há bocado dizia que pelo facto de já termos estado na mesma turma, ele sabe que eu sempre gostei bastante da escola, e a verdade é que eu sei que nem todos os alunos são assim, então enquanto que se calhar eu consigo arranjar uma motivação mais própria minha de me dedicar às coisas e estudar e tudo mais, eu sinto por parte de alguns colegas meus que falta-lhes um certo suporte por parte dos professores, no sentido em que precisavam de uma outra motivação para os fazer querer estudar, querer empenhar-se naquela disciplina, e efetivamente nós às vezes tivemos aulas de laboratório e tudo mais, e nota-se na turma um certo entusiasmo nessas aulas mais práticas, porque é uma outra dinâmica fora do normal, é algo que mexe mais, é algo que não implica estarem ali sentados durante aquele tempo todo, é mais ativo e põe em prática aquilo que nós temos que aprender, e isso faz com que nessas aulas eu sinto sinceramente que a turma fica muito mais motivada, mas tirando isso, às vezes é muito difícil em certas aulas para o professor conseguir manter uma turma atenta e com vontade de ouvir e aprender aquilo que está a ser dito. Eu acho que, felizmente, eu acho que na nossa escola nós temos a oportunidade de ter, lá está, precisamente, atividades extracurriculares que de alguma forma podem melhorar, podem motivar-nos a ir à escola e interagir com professores e com outros colegas e tudo mais. Eu pessoalmente, ao longo dos anos, por exemplo, participei em algumas atividades de desporto escolar. Agora, durante a secundária, participei, por exemplo, no Clube Erasmus, em umas pequenas atividades que houve aqui relacionadas com a biblioteca, e eu acho que são essas pequenas atividades, essas coisas extracurriculares, em que somos nós que nos propomos ou que recebemos algum tipo de convite, mas que não é forçado.
É do género, queres participar, tens interesse, o que é que achas disto? É algo que nos motiva a nós e que nos deixa contentes em vir à escola e em participar nestas coisas, e isso faz toda a diferença, eu acho. Do meu ponto de vista enquanto aluno, e agora pronto, tenho de dar, porque eu sinto que existem muitas atividades extracurriculares, muitas aqui na escola focadas no desporto, e não é uma crítica, mas eu não me identifico de todo com essa área, então não os frequento. Depois tive a oportunidade do ano passado estar com o Clube Europeu, com o Clube de Voluntariado no Dia da Europa, que foi celebrado em Évora. Apesar de não pertencer ao clube, pude experienciar e dar a voz pela escola, e participei no meu 7º, 6º ano na rádio da escola, que foi criada na C+S pelo Monte Dentro, que me deu lá está, a grande motivação de vir à escola. Era o ansiar pelo intervalo para poder estar na rádio da escola a ter as minhas primeiras experiências e pronto, e hoje estar aqui neste projeto, neste episódio final de temporada. Já são duas temporadas com mais de 20 episódios. Eu nunca na vida, no 6º ou no 7º ano, pensei que ali, naquela barraquinha ao lado da cantina, pudesse vir a chegar até aqui. Mas pronto, sinto que ainda falta, não sei se falta divulgação, se somos nós, e também posso culpar-me não ter interesse em querer saber delas, porque sei que a biblioteca desenvolve alguns projetos, sei que existem algumas iniciativas a correr, por vezes não chegam aos alunos porque penso que a comunicação escola-aluno ainda não está muito fácil. Não há uma grande comunicação sobre o que se passa na escola, e tudo o que nós pensamos que existe na escola, existe uma grande aversão ao que possa ser uma atividade na escola. Então sinto que há isso a melhorar, fica aqui uma crítica construtiva, mas pronto, na minha experiência enquanto aluno entendo as vossas, até porque há um grande preconceito em relação ao ensino profissional e é importante desconstruí-lo com o teu testemunho. Mas pronto, é a minha experiência ao longo destes 12 anos de escola. Em alguns eu senti motivado com as atividades extracurriculares, mas por exemplo, este ano senti-me altamente maçado pela escola e só rezava para que acabasse e finalmente acabei. Mas pronto, se calhar passamos aqui a uma frase inicial que precisamos comentar. Nós estávamos portanto, a fazer a pesquisa, o estudo acerca do programa e deparámos com esta frase do Eduardo de Sá, que é um psicólogo e professor. E ele, numa entrevista, afirmou que a escola atropela a imaginação. O que é que vocês acham acerca disto? É verdade, não é verdade? É verdade só em parte? A escola atropela a imaginação. Pois é, eu penso que isso depende muito... Muitos fatores, não é? Dos fatores, lá está, dos professores, sobretudo o professor tem uma grande responsabilidade, se bem que é verdade, e eu tenho essa experiência também, com a tal preocupação de ter que levar os alunos a exame e se não der uma matéria X depois toda a gente vem apontar o dedo, não deu, não sabíamos aquilo. Portanto, essa preocupação existe e existiu sempre, mas há sempre formas de ultrapassar isso. Por exemplo, a parte que me toca, eu era professor de francês e português, portanto, literatura, e eu percebia-me que o Gil Vicente, por exemplo, era uma estucha, a linguagem medieval, para uma parte da rapaziada. Então, a melhor maneira de se ficar a gostar de Gil Vicente é fazê-lo, representá-lo. Não há ninguém que represente Gil Vicente que não fique a gostar do teatro de Gil Vicente. E quem diz isso diz outras coisas. Ou, em vez de dar uma aula sobre uma época literária dentro da sala de aula, ir para uma igreja, para a Igreja da Misericórdia na Rua Direita, ou ir para uma igreja medieval, ou ir não sei o quê, e relacionar a literatura com o espaço arquitetónico e não sei o que mais. E a partir daí, acho que as coisas ficam mais facilitadas. A rapaziada da área de desporto, normalmente, não gostava muito de literaturas e dessas coisas. Mas se eu comprasse a revista 11, ou o jornal L'Équipe em francês, falar do Platini e não sei o que, os grandes ídolos da bola, era uma forma deles, às vezes estavam a ler os títulos e depois dos títulos passávamos para o texto da notícia e para a gramática e para outras coisas. Eu, pelas minhas experiências que tenho, principalmente, por exemplo, do Erasmus, e tive a oportunidade
nas 3 viagens que fiz, de conhecer um bocadinho do sistema educativo de outros países da Europa, eu penso que nós pecamos nesse aspecto, no sentido do tempo. Eu acho que é um exagero, sinceramente, os 90 minutos que nós temos em aula. E sei que há escolas que nem é 90, é 100, porque cada bloco é de 50 minutos e não de 45. Eu acho, sinceramente, que é muito tempo. É muito tempo porque exige, por parte dos alunos, que por si só já se encontram muitas vezes desmotivados ou até às vezes cansados, por exemplo, se for ao final do dia, uma grande concentração, um grande foco que não conseguem ter durante aquele tempo todo. Sejamos honestos, não conseguem manter-se. E eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente no 10º ano, também sei que apanhei a pandemia e por isso houve ali uma certa... Teve que haver umas mudanças no que diz respeito aos horários, mas eu, com a pandemia, eu saía da escola às 6, 6:30 da tarde, quase todos os dias. Eu acho que só tinha uma única tarde livre. E era horrível, porque eu sinceramente no 10º ano eu não andei em atividades extracurriculares nenhumas, porque eu para conseguir, para eu próprio me sentir contente com as notas que eu queria ter na escola, eu não conseguia dar ao luxo, e se calhar deve-se a uma falta de organização do tempo minha, não sei, mas eu não conseguia me dar ao luxo de participar noutras atividades, porque eu saía às 6:30 e, bom, para eu conseguir deitar-me a horas decentes para dormir alguma coisa de jeito, eu tinha que ir para casa para fazer trabalhos de casa, para estudar para testes, para fazer trabalhos e... Tinhas de dedicar a outras coisas. É isso. Não dava. E acho sinceramente que o tempo aqui deveria de ser alterado. 90 minutos é demais, até para um professor que está ali a dar aula durante esses 90 minutos. Sim, em termos gerais eu acho que sim, que é demais, mas continuo a dizer que tudo nunca depende. Há 90 minutos que passam no instante e pode haver um quarto de hora ou meia hora que são um suplício, não é? Eu estava aqui a pensar, por causa da rigidez, dois dos escritores desta terra mais criativos, que é o Almeida Faria e que é o Alface. O Alface é rigorosamente da minha geração, fomos parceiros no colégio. Foram educados, portanto, frequentaram um sistema de ensino ainda muito mais rigoroso e muito mais maçudo, muito mais do que o vosso. E eles nem ficaram aleijados por causa disso, eles são tremendamente criativos, portanto, também às vezes depende um bocado Acho que depende da força de vontade de cada um. O Almeida Faria, já agora deixa-me só dizer, a escola secundária de Montemor foi responsável pela vinda pela primeira vez do Almeida Faria a Montemor, porque em Montemor toda a gente falava do Almeida Faria, mas eu sabia que havia um escritor, escrevia com letra minúscula, sempre pontuação, mas ninguém sabia exatamente o que era o Almeida Faria. O Alface é outro exemplo, toda a gente sabia que havia um escritor meio desbocado, filho do médico e não sei o quê, mas então foi a vinda à escola, e a escola desempenhou o seu papel na plenitude. Estou a falar de 2 contemporâneos, mas também posso estar a falar do Curso Semedo, porque o poeta Curso Semedo, se colocares à maior parte dos montemorenses, o que é que sabem do Curso Semedo? Pois foi, escreveu a fábula do velho, do rapaz e do burro. E para além disso, chapéu. E a escola, através do grupo de teatro, começou a fazer teatro do Curso Semedo e a pessoa divertiu-se imenso com o teatro dele. E portanto, isto era tudo para dizer que há um fator também, pessoal, o Almeida Faria uma vez veio aqui a esta escola e um aluno perguntou-lhe o que é que era preciso para ser escritor. E ele tem esta frase que eu nunca mais me esqueci dela, que é: para ser escritor tem que haver 10% de inspiração e 90% de transpiração. Escrever implica muito trabalho, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, por isso é que o conhecimento tem que haver. Porque um escritor, se não tiver sumo, se não tiver referências históricas, filosóficas, não sei o quê, aquilo sai uma banalidade. Quer dizer, tem que haver também esse
substrato por trás. Não é? Desculpa lá, mas é aquilo que eu... Conseguimos para partilhar ideias. E depois daí, depois de ter essa base, depois cada um parte para o caminho que quiser, ou mais tradicional, ou mais conservador, ou mais contemporâneo, mas tem que haver uma base sólida de conhecimento. Se as pessoas não souberem escrever com alguma correção, não sei o quê, muito dificilmente também serão escritores alguma vez, não é? Igor, não vai só com inspiração. Tal a expressão? Não são escritores, qualquer que seja a profissão, concordo com o professor Vitor. Os 90 minutos depende muito da qualidade do aluno e do professor. É uma troca, muitas vezes, e também um pouco da matéria. Pode-se passar 90 minutos sem nem sequer perceber. Isso também pode se dever ao fato de, quem sabe, um dia sair para fazer uma aula não na sala de aula, o que já melhora muitas vezes a qualidade da aula e o interesse dos alunos. Eu vivi isso enquanto aluna, enquanto professora e enquanto mãe. Portanto, há esse mecanismo que é interessante de tentar chegar ao aluno, cativá-lo para poder, para fazer com que a aula flua melhor. Com relação ao tempo pós-escola, concordo que as tarefas são muitas, são exageradas. Ele já passa muito tempo na escola. Fala-se muito da necessidade de passar algum tempo de qualidade com a família. E eu pergunto, como é possível? É necessário para a saúde praticar um esporte. É necessário passar tempo com a família. É necessário tornar-se um cidadão bem informado. É necessário ir ao cinema, ao teatro, assistir a uma peça de teatro. Mas se no final das contas eles vão para casa sobrecarregados de atividades, adeus a tudo isso. Adeus ao tempo em família, ao dolce far niente, que também é importante, ao ócio criativo, porque do ócio nasce a criatividade e, portanto, teríamos que repensar esta quantidade de trabalhos para casa, como também a modalidade de trabalhos em grupo. Entendo a necessidade dos trabalhos em grupo. Entendo como professora, como trabalhadora, porque no ambiente de trabalho é necessário trabalhar em grupo. Portanto, a escola também serve isso. Mas eu gostaria que fosse revista a modalidade dos trabalhos em grupo, em que, na verdade, só um dos alunos, um ou dois, ficam... É que trabalha. Porque é trabalho feito fora da escola também. Exato, é ali que eu iria chegar. Porque eu penso que os trabalhos em grupo deveriam ser feitos basicamente dentro da escola, com a supervisão do professor, para que se assegurassem de que realmente é trabalho construído pelos alunos e que se dessem conta do grau de participação e de facilidade ou dificuldade dos alunos para poder intervir, se necessário, onde e quando necessário. Mas isso é só minha opinião. Faz todo sentido. Trabalho de casa assim ou não? Não. 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 Para mim, não. Nem nunca resultou. Nem iria resultar. Estou a ver o João com uma cara suspeita. É só porque eu considero, no secundário, eu senti que ajudava a ter trabalhos de casa, no sentido em que os trabalhos de casa eram uma forma de estudar, porque se eu prestar atenção nas aulas faz metade do trabalho, sinceramente. Pelo menos eu sentia isso, porque muitas das vezes o simples facto de eu conseguir captar logo as coisas na aula ou colocar as questões logo no momento e tudo mais, ajudava grande parte do trabalho que eu tinha que fazer. Mais do que metade até, porque depois em casa podes apenas fixar... É um complemento. Sim, podes simplesmente solidificar o que deste em aula. Eu só acho é que, por exemplo, os trabalhos de casa acabam por ser também mais ou menos uma obrigação, ou seja, tu és obrigado a estudar, tu não podes... e tens um prazo para entregar esse trabalho de casa, tu não podes gerir o teu tempo de estudo. E depois muitas vezes acontece, e aconteceu-nos imensas vezes, principalmente a matemática no ensino básico, é que nós levávamos trabalho, páginas e páginas de trabalhos de casa, de exercícios, e chegas à aula, eles não são revistos. Sim. Muitos às vezes não são revistos.
quem fez o trabalho de casa, mas depois até que ponto é que algumas vezes os professores chegaram a ver o que é que estava bem, qual é que era a dificuldade do aluno. Por isso, os trabalhos de casa podem ser, sim, um complemento ao estudo, mas este tom de obrigatoriedade... Exatamente. Podia ser uma coisa que viesse de cada um, não é? Como é o estudar. Mas lá está, a questão dele era uma forma de o incentivar a estudar. Se calhar se não tivesse isso, ele não, mas se calhar outras pessoas se não tivessem isso, não pegavam nos livros. Não é? Ok, mas eu acho também que depois depende um bocadinho da dinâmica que o professor mete relativamente aos trabalhos de casa, no sentido em que eu tinha muitos professores no ensino secundário que o conceito que eles dão de trabalho de casa, e que eu sinceramente eu prefiro este conceito, é quase como uma sugestão, não é uma obrigação. Eu lembro-me muitas vezes a professora de matemática dizer: olhem, como trabalho de casa eu sugiro que vocês façam estes exercícios. E quem quiser faz, quem não quiser não faz. Eu acho que, sinceramente, no ensino secundário faz sentido isto, porque eu acho que no ensino secundário nós já temos uma certa idade e maturidade para começar a perceber que se é aquilo que nós pretendemos fazer e se nós pretendemos agarrar aquilo e tirar alguma coisa de proveito para o futuro, eu acho que temos que ser nós, não podemos esperar que seja o professor a dar-nos todas as ferramentas, e temos que ser nós também a empenhar-nos e se calhar a seguir essa tal sugestão. E depois, efetivamente, aquilo que eu via era: ok, eu fiz, depois comparo ou com a resolução ou com as soluções que normalmente os manuais têm, ok, consegui chegar àquilo. Tudo bem, não há dúvidas, não vou colocar, mas se está errado, chego à aula, pergunto, e nunca tive qualquer professor que não despendesse um bocadinho do seu tempo, ou no início, ou no fim, ou durante a aula, para me esclarecer as dúvidas. E eu acho que no ensino secundário é assim. Talvez, efetivamente, até ao nono ano, no ensino básico, talvez devesse ser visto a maneira como o trabalho de casa é imposto. Mas acho que no ensino secundário temos que ser nós. Como a Tânia estava a dizer há bocado, está um pouco relacionado com isto, terminamos o 12º, ou o ensino obrigatório, e o que nos é oferecido de alguma forma é a ida para a universidade. A questão é que a ida para a universidade pode não ser o rumo certo para todos os alunos. Como contornar esta situação do ir para a universidade, não ir para a universidade, existem outros caminhos, não existem? O que é que acham acerca disto? Claro que existem outros caminhos, não é? Eu acho que há uma pressão enorme por parte de professores, pais, tudo, para que os alunos vão para a universidade. E os alunos acabam por ir para a universidade para um curso que nem eles sabem para o que é que vão, só vão porque têm tido uma licenciatura. E se é uma licenciatura não vão ser ninguém. E isso para mim não faz sentido mesmo. Não faz. Primeiro porque eu nunca quis ir para a universidade, nem nunca me fez sentido prosseguir estudos. E para mim está tudo bem quem quer seguir, mas não podemos ser todos doutores, como os meus pais costumam dizer. Há quem tenha que varrer as ruas, há quem tenha que construir casas, e isto não funciona se formos todos doutores. E acho que falta um bocadinho essa mentalidade, acho que nos estamos a esquecer disso. E se não formos doutores, não vamos ser ninguém, e obviamente que vamos ser, porque todos precisamos uns dos outros, todos somos necessários, não é? E acho que estamos a esquecer disso. O João sei que tem uma visão um pouco diferente, porque há tempo pouco tempo falámos sobre este assunto da universidade. A ti a universidade é algo que faz sentido? Sim, eu acho que isso volta outra vez à questão do facto de eu ter este gosto por aprender e pelo conhecimento, e cada vez mais algo que fui gostando ao longo dos anos foi este afunilamento, digamos assim, no sentido em que eu tive direito e oportunidade de conhecer todas as áreas até ao nono ano, e depois no 10º poder escolher uma mais restrita, e ao longo destes últimos 3 anos realmente dedicar-me mais às ciências, que é algo que eu pessoalmente gosto bastante, e agora vejo a universidade como uma oportunidade de conseguir dedicar-me se calhar a uma destas áreas das ciências que eu aprendi a gostar ao longo do tempo e que tenho interesse. Agora, relativamente àquilo que a Tânia dizia e à questão em si que foi colocada, eu acho que há 2 grandes problemas, pelo menos que eu o vejo.
Um deles é precisamente há que desconstruir esta mentalidade que existe por parte da sociedade, desta pressão do tens que ir para a universidade é a única opção que tu tens para teres um futuro digno, digamos assim, que possas construir uma família, que possas ter a tua própria casa, a tua própria estabilidade. Não, existem outras opções. E acho que isso também passa pelo outro grande problema, que é nós vivemos numa altura em que temos tanta informação que eu acho que certas vezes nós até ficamos perdidos com a quantidade de informação que nós temos, porque falta o processamento, falta a capacidade de pesquisar e de perceber quais são estas outras opções, quais são estas outras soluções que existem para o nosso problema, porque nós às vezes encontramos-nos perdidos e não sabemos. Sim. Simplesmente achamos que aquela é a única opção e como não conhecemos outras opções, vamos, é isso. É um pouco triste, mas eu vou ver um passarinho para te encontrar aquele fio que ele está deitado. Mas pronto, enfim. Já lá vamos ao tal. Deste lado, eu sinto que pode haver aqui uma frase da Tânia que pode suscitar alguma discórdia, que é em relação a não podemos ser todos doutores e é preciso haver pedreiros, é preciso haver pessoas a varrer a rua. Isto, de certo modo, pode ser interpretado como uma aversão ao conhecimento ou uma banalização, talvez, de alguma precariedade a nível de conhecimento. Porque partimos do princípio que o pedreiro e que a pessoa que vai ver a rua não precisa de instrução ou de conhecimento. O que é que vocês acham acerca deste assunto? Não concordo. Eu acho que o que ela disse faz sentido. Eu, particularmente, adoro estudar, sempre adorei, e a vida acadêmica sempre me fascinou e, portanto, eu não queria mais sair de lá. Tanto é que eu tirei 3 licenciaturas e já tinha me inscrito lá a 4ª, mas isso é porque eu adoro estudar, cada um tem a sua paixão. Com relação ao que o pedreiro ou a pessoa que varre as ruas não precise ter cultura, não, eu acho que a pessoa... Eu sou adepta da universidade, dos cursos universitários, mas porque eu amo estudar, porque eu fui muito feliz na universidade e vejo minha filha muito feliz no percurso que ela acaba de concluir o primeiro ano, e essa sede de saber, essa fome de saber, portanto, isso para mim é um ponto firme. Depois, eu conheço pessoas que concluíram o 12º e que trabalham como pedreiros e que são extremamente cultos, porque adoram ler, adoram estudar. Uma coisa não invalida a outra. São 2 perspectivas diferentes e nenhuma das 2 invalida a outra. Eu tenho paixão pela vida acadêmica, portanto, sou suspeita. Mas não concordo que isso signifique que essas pessoas não terão um nível cultural. Não, basta que eles queiram e que tenham acesso à instrução e podem prosseguir nas suas carreiras, no trabalho que escolheram e melhorando o seu nível cultural porque querem, porque também têm fome de saber. Talvez só um segmento das artes, ou da cultura, ou da ciência, enfim. Eu acho que a universidade abre perspectivas completamente, abre outros horizontes, desde que a universidade não seja a continuação da tal escola secundária só virada para o conhecimento e para a memorização e outras coisas assim do género. Portanto, o problema aí mantém-se também a nível universitário. Pronto, e eu tive professores de um estilo e de outro. Na minha ideia foi isso que eu passei sempre, essa mensagem à minha filha, foi o importante na vida é a gente ser bom naquilo que fizer. Saber, há uma coisa que é andar à escola, ter resultados nos exames, ter boas notas, e outra coisa que é o conhecimento, que às vezes não equivale. Há cabeças bem cheias e há cabeças bem feitas. Cabeças bem cheias são aquelas que estão cheias de nomes e de números, e depois há as cabeças bem feitas que são, a partir desses números e desses nomes, capazes de partir para terem ideias próprias e para serem bons naquilo que fizerem. Alguns alunos meus dizem, no francês não serve para coisa nenhuma. E eu dizia, se tu fores para empregar de café, mas se souberes francês, se conseguires estabelecer uma conversação com um cliente
que é francês, já viste, isso aumenta logo o nível do restaurante e outra coisa. Eu tenho um cunhado meu que foi a presidente da Federação Portuguesa de Ginástica. E quando era mais novo, ria-se que ele só queria inglês e também ria-se que os franceses não servia para nada. Foi para Lausanne, para o Comitê Olímpico, para aquelas coisas onde só falava francês. Ai. Lá está, o francês a fazer falta. Portanto, tudo na vida faz falta. Eu gostei de teatro e fui para a Marinha, para os fuzileiros. O que é que teatro, que é pobre, que é para gente um bocado mais delicada, tem a ver com fuzileiros, que é para homem de barba rija. Para mim teve tudo. Pregaram comigo aos 21 anos, aos 22, à frente da prisão da Marinha, a lidar com o pessoal marginal do intendente do bairro Alto e coisa, e foi com o teatro que eu consegui dar a volta ao ambiente da prisão. Portanto, as coisas às vezes parece que estão nos antípodas, distantes, e todas têm a ver. Portanto, o conhecimento não ocupa o lugar, como se costuma dizer. Se o tipo não tiver nada, nenhuma cartita para jogar, é que aí é que não pode ser nada. Podes perguntar? Ok. Nós também acabamos por falar aqui nesta questão da ida para a universidade e temos aqui outra pergunta que está relacionada sobre, novamente, com a vida adulta. Mas se a escola não prepara os alunos para a vida adulta, isso não deveria fornecer ferramentas úteis para a cidadania e para a resolução de situações no nosso dia-a-dia através de outras disciplinas, né? As disciplinas. Claramente, na minha opinião, não está a dar ferramentas para a vida adulta. Uma coisa que para mim é tão simples, mas que iria fazer toda a diferença: educação financeira. Eu não sei porque é que a educação financeira ainda não está a ser implementada. Isso faz-me mesmo muita confusão, porque é tão essencial, nós todos vamos ter de lidar com isso, e burocracias que nós não temos sequer a ideia que existem, vamos ter de lidar com elas. E depois, muitas das vezes, chegamos à Segurança Social e perguntamos o que é que temos de fazer. E não nos dizem, porque nós temos de saber. Nós não adivinhamos, exatamente. E isso é uma das coisas que a mim ainda me faz confusão, ainda não estar implementado, e acho que é super importante. As aulas de cidadania, como tu estavas a falar da parte da cidadania, na minha opinião e pela minha experiência, é tudo dado menos cidadania. Normalmente é tratado de assuntos de direção de turma, e isso para mim não faz qualquer tipo de sentido, principalmente depois de ter ido para o meu curso e perceber que há tantos assuntos que se pode abordar da nossa comunidade e que fazem tanta falta abrir mentalidades e que não estão a ser falados, e que fazia diferença. É uma aula que é diferente, mas podia ser aproveitada e que não é. Claramente que não é, e essa é das duas coisas que eu acho que faziam bastante diferença. Estamos prestes a terminar. Aqui sobre esta questão. A escola prepara os alunos para a vida adulta? Não? Faz falta um papel mais ativo na escola neste tipo de situações? Concordo com a Tânia. O que ela falou sobre a questão da educação financeira é necessário, sim. Não há, mas seria necessário. Com relação às aulas de cidadania, lá em casa chegavam as mesmas queixas, portanto, deve ser uma coisa recorrente. Aula de cidadania não pode ser um momento para tratar de assuntos de direção de classe e de direção de turma, e as queixas que chegaram em casa eram essas também. Portanto, acredito que deveria, sim, haver um espaço que poderia, por que não ser as aulas de cidadania, para tratar de assuntos mais atinentes com a realidade dos alunos, talvez como a própria cidade em que vivem, por exemplo. Sempre me fez muita confusão que o arquivo municipal tenha exposições, e lá em casa nenhum dos meus filhos foi levado às exposições pela escola. Quer dizer, eu ficava ali, quando não estava a trabalhar, ficava esperando um feriado dos meninos para dizer isso. Corramos ao arquivo, porque há uma exposição, é da cidade em que vivemos e, portanto, é necessário conhecer a história do lugar. Mas me faz confusão que a escola, pelo menos
talvez seja uma coincidência, digam-me vocês se, no caso de vocês, vocês foram algum dia levados, os de lá de casa não. Nem a biblioteca, quanto mais a... Sim, a biblioteca municipal e o pessoal da biblioteca é tão simpático, é tão acolhedor. E as atividades que se fazem naquela biblioteca são maravilhosas. Recentemente estivemos sempre eu e os filhos em horário pós-escola, pós-laboral, a uma atividade chamada Livros Humanos, se eu não estiver enganado. Aquilo foi uma coisa fantástica, foi belíssimo. Não sei se trouxeram esta atividade para dentro da escola. Se não trouxeram, não fica a minha sugestão. Seria maravilhoso que trouxessem essa atividade para dentro da escola. Foi tocante, foi emocionante, foi divertida. E acho que deveriam trazê-la para aqui, para contaminar esses alunos todos de literatura, de vida, de histórias. Enfim, foi maravilhoso. Arquivo é também o que o professor Vítor tem nos nossos. Sim, eu estou aqui, na sequência, não é preciso haver aulas de educação cívica, importa que era o jornal da escola secundária, a Gazeta. Portanto, a responsabilidade de muitos professores que ainda acho que estão na escola e se calhar estão até ainda na biblioteca, e é só para dar aqui um exemplo. Falemos de sexo, mães, adolescentes, ser paciente, ideias e conceitos. Os jovens estudantes debatem o problema da imigração em Portugal. São 3 temas que estão na ordem do dia completamente. Foi em 2023, há 20 anos, vocês ainda não tinham nascido, mas já havia pessoas, professores e alunos preocupados com estas temáticas todas. E é isso é que é a educação física. Sem nada forçado, era com prazer, era com gozo que se fazia isso. Okay. Chegamos agora ao final do Descomplicar a Juventude. Final mesmo, porque é o final da segunda temporada. Não há uma confirmação de terceira temporada, por isso pode ser mesmo a nossa despedida. Por isso queremos agradecer-te imenso pela audiência ao longo deste último ano. Foi incrível partilhar todas estas experiências. Poder também crescer contigo desse lado, porque no fundo eu e o João estamos na faixa etária que gostamos de alcançar. Alcançámos muitos pais, muitos avós, muitos adultos que também se relacionam com crianças e com jovens. Puderam não só aprender connosco, mas também descomplicar um pouco da sua vida e da sua juventude. Não sei se queres dizer alguma coisa neste final. Não, agradecer a todos os convidados que passaram pelo nosso programa e agradecer aos convidados de hoje também, É verdade. que deram testemunhos muito importantes também. Portanto, e também agradecer a tua presença desse lado, que sem a presença dos jovens daquele lado, ou dos pais dos jovens, ou dos tios, ou assim, nada disto fazia sentido, obviamente. É verdade. Obrigado a todos, foi uma bonita conversa. Ainda bem que foi talvez um dos episódios que fizesse mais sentido para terminar esta temporada e provavelmente ou não o projeto. E também agradecer, nesta onda de agradecimentos, à Anabela, que está atrás da câmara, a nossa operadora de câmara, em mais de 15 episódios, provavelmente, na maioria deles. Está uma profissional. Está uma profissional, ela vai começar. Hoje até domina 2 câmaras. Pois é, isto hoje é um luxo. Mas enfim, agradecer ao Centro Juvenil, agradecer até à Biblioteca da Escola Secundária ou ao agrupamento que nos permitiram gravar este episódio. E como nós costumamos ouvir em algo que gostamos muito, esta não é uma despedida, é um até sempre. Por isso, até algum dia, ou vai ver todos os nossos episódios para poder descomplicar a tua juventude.